avisos que eu dei hoje de manhã. O pastor Elias está voltando amanhã, graças a Deus a viagem está tudo bem. Então amanhã, 7 horas da noite, ele já está no solo português. Né? Se Deus quiser, ore pela sua viagem. A viagem é longa, acho que ele viaja de manhã, ainda bem cedinho. Né? São 12 horas de viagem. É mais longe que o Brasil, né? Geralmente são 10 horas. Viajando ali para São Paulo, para lá de Moçambique são 12. Né? Orar pela viagem do pastor Elias. Chegar umas 7 horas da noite aqui, em Portugal. Também só para fazer menção da Conferência Fé Evangélica lá em Sines, a igreja do pastor Rogério. Né? Então, quem estiver interessado, dá uma olhada, tem, lá na mesa tem uns folhetos iguais a esses, também está ali do lado do irmão Simão. Você pode dar uma olhada, se quiser fazer inscrição pelo QR Code, tem um site aqui, também para quem quiser entrar. Vale muito a pena, e garanto, inclusive o pastor Elias vai ser um dos preleitores. Né? Vai ser dia 17 de junho, um sábado. Vai começar às 10 horas e termina às 18. Dá tempo ainda de voltar para casa. Né? Se alguém quiser, acho que vai ter isso. Tá certo? Vamos fazer a leitura nesse momento. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. E a leitura vai ser feita no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo 19. A leitura será feita dos versículos 1 a 10. Lucas 19, 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. O último cântico que vamos cantar antes da nossa mensagem, em pé, é o hino, pode colocar aqui, é o hino 46 do cantor cristão. Eu achei que também ele nos artigos. Conhece? Não? Não? Vamos dar o ganho. Puxa, vai ter que ser um especial. Mas é um hino bastante bonito. Muito conhecido, mas... E conhecido, né? Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a merecer ser luz. Meu estado triste
Bem, meus irmãos, esse último cântico que lemos fala justamente de transformação. Um assunto que permeia o texto que nós lemos, a história bastante conhecida, que até cântico entre as crianças, é o famoso personagem chamado Zaqueu. O Zaqueu tem quase um ano. Não sei se é aqui também, assim, em Portugal é quase um ano. Eu sei que lá no Brasil, essa questão do politicamente correto, né? Até alcançou e tirava a palavra da música, né? Eu esqueci agora o dedo bem baixinho. Não fala. Mesma coisa quando fala a questão, outro cântico bastante conhecido lá que falava sobre missões com os indígenas, né? Há índiozinhos no meio da mata. Até que não fala. Há muitas crianças no mundo inteiro que não procuram falar. Então, vai chegando aos poucos, né? Permeando. E nós perdemos, aqui era um homem abaixo. Nunca mais mexeu. Não dizemos também. E essa a história do Zaqueu, né? Uma história de transformação. Antes de iniciarmos, vamos orar, pedindo a direção do Senhor, a palavra que vai ser ministrada essa tarde. Senhor Deus, mais uma vez, te agradecemos a oportunidade de estar na tua casa. Esteja conosco realmente, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para podermos mesmo receber a tua palavra com alegria. E da mesma forma que recebemos, Senhor. Praticarmos também, e se for a tua vontade, Senhor, haja salvação até na tua casa, se alguém estiver escutando, ainda não for mesmo um verdadeiro filho teu, um salvo por Cristo Jesus. Tenha misericórdia dessa alma e salva, se assim for a tua vontade esta tarde, Senhor. Nos abençoe, seja conosco em nome de Jesus. Amém.
Bem, muito bem. Na verdade, essa história, ela está ligada com a história anterior a ela. Interessante é que a história do Zaqueu só está mesmo narrada aqui no Evangelho de Lucas. E ela está ligada com a história que vem antes dela, que é a cura do cego Bartimeu. Vocês conhecem a história do cego Bartimeu? Era um homem cego, mendigo, que pedia esmolas à porta da entrada de Jericó. Então, ele ouviu vários passos, ali uma multidão chegando, quem é que está vindo? É Jesus. Então ele junta ali as suas forças e grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E vai gritando e gritando, querendo chamar a atenção de Jesus. As pessoas mesmo repreendiam, ei, cala a boca, imagina, o incômodo que deveria ser. Já para a nossa sociedade, eu acho que não era diferente da sociedade antiga, já é um incômodo ter uma pessoa fedorenta, um mendigo, um pedinte ao seu lado. Imagina uma multidão enchendo as ruas ali de Jericó, atrás de Jesus, seguindo ele. Tem um homem ali incomodando, talvez ali com os seus trapos, seu mau cheiro, com a gritaria principalmente, mas ele tem a atenção de Jesus. Jesus manda chamar o cego Bartimeu e pergunta, faz a pergunta de 1 milhão de, não posso mais falar, 1 bilhão de reais, porque para cá não vale nada, mas 1 milhão de libras, que é o que a gente tem de mais valioso, Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Rapaz, se te perguntassem, o que tu queres que eu te faça? Nossa, eu queria mesmo parar de pedir esmola, ter muita riqueza, ter, mulheres, ter um bom trabalho. Mas ele foi um motivo até da sua questão social. Era cego, não podia trabalhar. O Senhor, eu torno a ver. Jesus fala mesmo, olha, aquilo a tua fé te salvou. E assim ele volta a vida. E é nesse contexto que acontece também a história de Zaqueu, do Zaqueu pequeno. A Bíblia fala aqui no capítulo 19, já entrando na história do Zaqueu, dizendo, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então, a cidade que Jesus estava atravessando era Jericó. Alguns evangelhos, se você for ler a história do Bartimeu, é ligada, é uma atrás da outra. Então, se você for ler outros evangelhos, a história do Bartimeu vai dizer que Bartimeu estava no meio do caminho da estrada de Jericó. E aqui, no caso, do versículo 19, está dizendo que Jesus está entrando na cidade de Jericó. O que é? A Bíblia se contradiz? Não. A questão é que Jericó, você sabe, foi conquistada pelo povo de Israel lá na época de Josué. Aquela cidade antiga, o que aconteceu? Foi destruída. O Senhor mesmo, com seu poder, abriu as portas, derrubando as muralhas de Jericó. E até foi uma lei de Deus, olha, ninguém vai restaurar, ninguém vai reconstruir essa cidade. Essa cidade é maldita. Mas os israelitas acabaram construindo uma outra cidade, uma cidade moderna para a época. E era nessa cidade que Jesus estava atravessando a cidade antiga e entrando na cidade moderna de Jericó. E até os arqueólogos, os historiadores dizem que é uma das cidades mais antigas que nós temos hoje em dia, se não a mais antiga. Remonta a milênios a história dessa cidade. E essa Jericó moderna, construída, no relato é que era uma cidade muito linda. Não é à toa que o nome dela é a Cidade das Palmeiras. Então,
muitas pessoas ricas até não moravam em Jerusalém porque ficava perto de Jericó. Então, Jerusalém é uma cidade mesmo cheia de vielas, apertada. Então, iam morar em Jericó. Iam morar em Jericó. Então, existiam pessoas ricas morando em Jericó. Autoridades dos judeus, por exemplo, fariseus, escribas, que moravam em Jericó. Por quê? Jericó era uma cidade, digamos assim, rica, de luxo, era uma rota comercial. Então, tudo que era importante, tanto de comércio, dinheiro circulando, o clima era muito agradável, uma cidade muito ventilada, segundo os historiadores, né? Até hoje temos lá os resquícios. Então, era uma cidade muito linda, muito boa para se viver. E é nessa cidade que Zaqueu mora, Zaqueu se encontra. E é a cidade que Jesus operou o milagre em Bartimeu. E é a cidade que vai ter o encontro de Jesus com Zaqueu. Então você já entendeu mais ou menos, né, o estilo de vida em Jericó. Pessoas da alta sociedade, pessoas não só da riqueza, digamos assim, dos ímpios, né? Moravam lá, mas também a alta sociedade judaica, fariseus, escribas. E o interessante é que eles moravam nessa cidade de Jericó, uma cidade que exalava uma cultura grego-romana. Então, lá tinha teatros, e nós sabemos que na antiguidade o teatro mesmo era algo muito promíscuo. Então, teatros, hipódromos, jogos. E nós sabemos também que uma cidade muito comercial, onde existia a rota, com certeza a prostituição impera, os abusos, vícios, jogos acontecem. Eu posso contar, por exemplo, a gente tem. Manaus é muito isolado, a capital onde nós vivemos. Existe uma estrada que vai para Boa Vista, que é um pouco acima de 700 quilômetros. Estrada muito ruim. Um dia todo, 700 quilômetros é pouco, mas como a estrada é muito ruim, é o dia todo para viajar. Então, existe muito caminhoneiro que vai. No meio da estrada, tem uma cidade chamada Iracema, um vilarejo bem pequenininho e tal. E os caminhoneiros, motoristas, às vezes fazem parada lá para pernoitar. Essa cidade tem os maiores índices de pedofilia, de abuso infantil. Por quê? Uma rota comercial. População muito pobre se aproveita dos viajantes que pagam para usufruir desses prazeres com os menores. Então, você imagina, cidades mais famosas, né? Esqueci agora, aquela dos Estados Unidos, que tem vários cassinos, Las Vegas, né? Cidade do prazer, muito dinheiro, enfim, né? Riqueza chama promiscuidade, violência. Também Jericó não era diferente. E era aqui que Zaqueu morava. E era aqui que Jesus estava passando a caminho de Jerusalém. Entenda que Jesus está passando aqui já na sua última passagem. Ele já está indo para a sua crucificação em Jerusalém. Já são os seus últimos dias, e muito provavelmente já é o último final de semana de Jesus. Está se iniciando o último final de semana de Jesus entre os seus discípulos antes da sua morte. E algo que a gente pode começar a analisar da história é a condição de Zaqueu. Quais são as características desse homem chamado Zaqueu? Vamos ler Lucas 19, 2, 3 e 7. Diz assim o versículo 2 de Lucas 19. Esse é um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador.
Então, algumas características da condição de Zaqueu. Em primeiro lugar, a gente vê mesmo o nome, Zaqueu. O que significa Zaqueu? Significa justo, puro. Não tem nada a ver com o nome, né? Com a pessoa. E a gente vai ver o porquê. Mas Zaqueu significa justo, puro. Quem era Zaqueu? A Bíblia fala, ela responde. Era o maioral dos publicanos e rico. Aí você vê o contraste. Eu falei que essa história está ligada com a de Bartimeu. Bartimeu não é o nome do cego Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Filho. Timeu, filho de Timeu. E já na outra história, a Bíblia já cita o nome Zaqueu. A Bíblia fala também que o Zaqueu era o maioral dos publicanos. Bartimeu já era um cego mendigo. Você vê o contraste das duas histórias que estão intimamente ligadas. Mas quem é que era Zaqueu? Maioral dos publicanos. Zaqueu, esse termo maioral dos publicanos é designado para alguém que era o coordenador dos publicanos. Né? Ele coordenava a coletoria daquela cidade, daquela província de Jericó. Né? Na época do Império Romano, o Império, o que ele fazia? Né? Ele via qual era a cidade que era mais propícia a dar lucro para o Império. Né? Então ele separava as principais cidades para fazer essa coleta de impostos. Aí o que ele fazia? Ele arrendava. Por exemplo, né? Olha, eu quero arrendar aqui Beja. Digamos que o irmão Jorge estava interessado. Não, estou interessado em arrendar. Então, tudo bem. O arrendamento aqui é do irmão Jorge. O que o irmão vai fazer? Não, agora eu vou contratar os meus coletores. Então, eu vou dizer, olha, eu sou o dono do arrendamento. Eu tenho que pagar a Roma. Então, Ovídio, tu vai ser o meu coordenador. E tu vai coordenar os demais que vão coletar para mim. Tá? Então, eu tenho que pagar a Roma 1.000 euros todo mês. 1.000 euros. Mas eles não querem saber quanto eu vou cobrar da população. Eles só querem os 1.000 euros. Então, vocês podem cobrar o quanto vocês quiserem. No final, eu quero os 1.000 euros para Roma. E aí vai ter a minha porcentagem, vai ter a porcentagem do Ovídio, vai ter a porcentagem dos demais coletores, mas para Roma tem que pagar os 1.000 euros. Então, Zaqueu seria, por exemplo, aqui o Ovídio, o coordenador de todos os coletores ali de Jericó. Então você veja, ele não estava nem na ponta da cadeia de trabalho e nem no topo. Mas por ele passava muito dinheiro. Ele tinha um trabalho muito interessante e muito importante. Né? Coordenador. Agora, uma curiosidade quando eu leio, quando eu vejo isso, é porque como é que um homem baixo, né, pequeno, quase mandando, como diz a música das crianças, chega a ser coordenador? Acho que esse homem era muito, assim, respeitado, mas talvez não por sua beleza, né? Menos por seu porte físico, estatura. Talvez ele tenha as suas atitudes, né? As pessoas deveriam ter medo dele por ser um homem, né, muito duro, né, carrasco, né? Talvez sua fama, não sei, pode ter matado alguém, dado bater, mas era um homem respeitado, apesar da sua estatura. Ele chegou até esse posto de coordenador dos coletores de impostos. Por isso era um homem rico, muito rico mesmo. Mas, apesar de tudo isso que a gente falou, né? Ele era um homem muito odiado por sua nação, esquecido mesmo pela população. Você vê que as pessoas, quando viram que Jesus ia até a casa do Zaqueu, disse, como é que esse homem vai para a casa de um pecador, desse ímpio? Como é que pode? Não é o mestre. Note, Jesus aqui está no auge da sua fama
né? A sua carreira, seu ministério aqui na terra está no auge. Então as multidões sabiam quem era Jesus. Iam até Jesus. E aí veio Jesus indo na casa do publicano, do coletor de impostos. Né? Então você vê o ódio que as pessoas tinham por ele. Era um traidor. Como é que um de nós, que é judeu também, vai trabalhar para Roma, tirando nosso dinheiro? E não é só tirando o nosso dinheiro para dar para Roma. Ele se enriquece. Ele ganha dinheiro às custas do nosso trabalho, do nosso dinheiro. Né? Exploração. Talvez eu me coloco até no lugar deles. Né? Talvez eu não queria gostar também. Puxa vida. Um homem que está tendo toda uma riqueza, é rico, e eu passando fome aqui, além de pegar meu dinheiro para dar para o Império Romano, né? O governo português, trabalho, ainda fica rico. Em vez de me cobrar um, me cobra 3. Que é um para ele e um para o Zaqueu. Então, você vê mesmo o ódio, um homem mesmo bem esquecido pela população, odiado mesmo. E nós que no versículo 3 diz: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Imagina um homem de baixa estatura e olha, o povo judeu não era um povo alto, né? Principalmente na época de Jesus não era um povo alto, deixa, né? Os ucranianos são mais altos que a gente, né? Pelo menos ali do norte do Brasil. Viemos dos indígenas, um pouco mais baixo. O povo judeu também, similar, uns 70, 75. Zaqueu era mais baixo ainda, não conseguia ver Jesus, porque a multidão estava empatando. Eu imagino que ele nem se atreveu a pedir a alguém com licença, né? Ele já ia, talvez, levar um carão, alguém ia brigar com ele. Ei, rapaz, sai daqui. O que tem a ver com Jesus? Tu é publicano, tu é pecador, é um ladrão. Sai daqui. Mas o interessante é que, com todas essas características, a sua condição, Zaqueu tinha mesmo uma curiosidade. Né? Ele tinha uma vontade. Ele estava atrás de ver quem era Jesus. E a Bíblia não fala que ele queria conversar. A Bíblia não fala que ele queria ter um momento íntimo com Jesus, no sentido, né, de só ele e Jesus para tentar ver quem ele era. Ele só queria ver quem era Jesus. E agora nós vemos a sua atenção. Então, temos a sua condição e agora a sua atenção. Versículo 3, versículo 4. Diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, se adiantou a multidão, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Interessante que ele mesmo estava com tanta vontade de ver, só ver quem era Jesus. Ele se adiantou a multidão, correu e subiu no sicômoro, uma árvore ali da região. E eu imagino que esse homem deve ter também ouvido pessoas até mandando: olha isso aqui, não é o coletor, o brincando, né? Subindo a árvore ali, o que eles estão fazendo? Ele não se importou. A sua vontade, a sua atenção está voltada para Jesus. Eu não sei qual era a intenção desse homem, eu não sei o que se passava na cabeça dele. Mas a gente pode dizer que ele tinha uma certa curiosidade. Como eu falei, a fama de Jesus havia corrido por toda a terra ali de Israel. Esse homem com certeza ouviu falar ali do Bartimeio, um homem que ficava ali na porta de Jericó pedindo esmola, conhecido ali de toda a gente. Já pensou saber? Rapaz, aquele homem que é cego
foi curado por Jesus. Jesus está passando. E a vontade que esse homem teve foi tamanha que ele não se importou com a multidão, não se importou com ninguém. Ele foi até o sicômoro e subiu. E até fazendo um paralelo com a nossa história do domingo passado, não sei se, por exemplo, o Zaqueu tinha alguma dúvida da sua eternidade como aquele homem rico tinha. Eu não sei se Zaqueu sabia ao fundo toda a lei de Moisés, por exemplo. Mas ele queria ver quem era o mestre, ele queria saber sobre o Cristo, o Filho de Deus, aquele personagem tão famoso, né? E isso remete também a nós. A nossa vida, o ser humano, nós somos repletos de desejos. Nossas atenções sempre estão voltadas para alguma coisa, porque nós somos movidos a, digamos assim, somos desejos, vontades. Hoje, por exemplo, vou falar aqui da minha semana, minha atenção estava onde? Eu sei que eu tive aqui na junta, então eu já dormi hoje pensando no que eu ia fazer amanhã. Tenho que ir na junta de freguesia resolver o negócio da árvore que fui cortada aqui atrás. Eu tenho que verificar também minha carteira de motorista, para adequar aqui para Portugal. E amanhã eu vou levantar para poder executar isso. Amanhã eu vou levantar e meu dia vai ser para resolver essa questão. Os pormenores a gente vai executando automaticamente. Mas o homem, o ser humano, vive disso. Vive de alvos, de objetivos. A nossa atenção sempre está voltada para algum lugar. A grande questão é que nós muitas vezes colocamos as coisas materiais como alvo, como o nosso objetivo, e esquecemos totalmente das coisas espirituais, que é o que realmente importa na nossa vida. A gente viu nos domingos passados a história do rico e do Lázaro. O rico sempre querendo utilizar a sua fortuna para regalar, tornar realidade os seus desejos. A mesma coisa foi o rico da semana passada, um jovem rico, queria a vida eterna, mas deu mais prioridade para a sua riqueza. Era um homem que tinha muitas posses. Saiu da presença de Jesus, que era um homem que tinha a resposta certa para a sua pergunta. O mestre, o que faria para a vida? Mas saiu sem a vida eterna. Por quê? Era dono de muitas propriedades. Era um homem rico. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Vimos a igreja no automático. É o domingo, é o dia do Senhor, então eu vou para a igreja. É automático. Durante a semana, eu trabalho, estudo, ou tentando alguma coisa numa faculdade, ou tenho que criar os meus filhos, tenho que trabalhar, saio cedo, chego tarde, janto, boa noite, amanhã é um novo dia. Esquecendo do que realmente importa, que é a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Se somos salvos, se não, o que mais importa espiritualmente é se livrar do inferno, da condenação eterna. E esse homem, ele tinha a sua atenção voltada justamente para Cristo, o Senhor Jesus. E, diferente da mensagem do domingo passado, essa história não termina de uma forma triste. Pelo contrário, vimos a sua condição, a sua atenção, mas também tem a sua conversão. Graças a Deus, Zaqueu foi um homem mesmo convertido, um homem mesmo liberto dos seus pecados. Versículo 5 a 10. Quando Jesus, Lucas 19, 5 a 10, quando Jesus chegou àquele lugar onde ele estava, naquele sicômoro, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa.
Você imagina o impacto daquele homem, né? Aquele homem que é esquecido, odiado pela população, né? Não conseguia ver Jesus porque a multidão era tamanha, sua estatura não deixava, subiu ao sicômoro e estava lá vendo Jesus passar por debaixo dele. Você imagina esse homem, talvez não estava esperando falar com Jesus. E Jesus, passando por aquele caminho, sem saber de nada, olhar para cima, olhar para o Zaqueu e dizer: Zaqueu, desce depressa. Imagina, assim como o olhar de Jesus para aquele rico, aquele olhar de compaixão. Imagina o mesmo olhar de Jesus para Zaqueu, aquele olhar penetrante de Zaqueu, me chamar pelo nome, pelo nome. Não foi ver você, fulano, ei, chama aquele rapaz ali, o homem. Vão para o Jesus, chamar o Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Acho que talvez duas surpresas, né? Jesus me chamar pelo nome e na mesma frase dizer que vai ficar na minha casa hoje. Versículo 6. Ele, Zaqueu, ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquele homem desceu com alegria, recebeu Jesus, apesar da murmuração daquela multidão. Você imagina que não só a multidão, os mais pobres, os mais necessitados, acompanhando Jesus, mas também aquele tinha com eles fariseus, né? As pessoas curiosas, os religiosos curiosos para saber o que Jesus vai fazer. O que Jesus está fazendo? Quando vem Jesus dizendo: olha, desce depressa, Zaqueu, eu vou ficar na tua casa hoje. Esses homens, o quê? O mestre, o Cristo, aquele que se diz filho de Deus, vai ficar na casa do Zaqueu, desse publicano. E Jesus foi lá. Sabe, aqui a Bíblia não fala que Zaqueu se ajoelhou, né, pediu perdão pelos seus pecados a Jesus. A Bíblia não fala aqui que ele veio até a frente da multidão: olha, multidão, eu aceito Jesus no meu coração, eu peço perdão pelos meus pecados, né, quero me reconciliar. A Bíblia não fala nada disso. Zaqueu estava na frente de Deus. Jesus Cristo, o Deus encarnado. O próprio Deus que esquadrinha as mentes dos corações. Aquele que sabe da natureza humana, sabe o que é ser homem. Jesus sabia da transformação naquele instante que veio dos aqui. Isso foi confirmado pela sua atitude. A mudança de atitude que Zaqueu teve. Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Qual é o homem rico, o mais rico que seja, dá aos pobres assim, metade dos seus bens? E mais, e se em alguma coisa tenho defraudado, tenho roubado alguém, restituo 4 vezes mais dos 50% que estão comigo. Esse homem era rico ou não era? Era muito. Mas ao mesmo tempo ele sabia que ele tinha roubado alguém. Ele deu 50% da sua riqueza, dos seus 50%,
Ele disse que ia devolver 4 vezes mais para aquelas outras pessoas que ele comprou. Meus irmãos, por mais cristão que eu seja, eu tenho minha família, por exemplo, né? Eu daria 50% e ainda restituiria mais para as outras pessoas. Difícil, né? Às vezes eu não quero ajudar o meu próximo para ajudar. E eu não estou falando com dinheiro, eu estou falando ajuda no irmão. Esse homem foi transformado. A gente não está falando de um rico qualquer. É um homem rico que vivia de roubar as pessoas. Um homem que vivia na sua profissão de enganar, de se dar bem em cima dos outros. Você vê a sua transformação justamente pela mudança de atitude. Eu não sei como ficou o seu trabalho, não sei se ele continuou sendo coordenador dos publicanos. Acho muito difícil. Esse homem foi transformado por Jesus. E as suas atitudes demonstraram a sua conversão. Aquilo que era antes o seu Deus, a sua vida. A vida dele é em função disso. Não mais importava. Ele foi alcançado pelo Mestre. Ele foi alcançado pelo Filho do Homem. Agora a sua vida não pertencia mais ao dinheiro, às riquezas, aos prazeres do mundo. Agora era do Mestre. E eu acho que eu particularmente, né, esse é o versículo mais lindo que eu acho da Bíblia. Lucas 19:10. Já pensou o Filho do Homem, o próprio Jesus, dá testemunho da conversão desse homem? Foi o que Jesus fez aqui no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar Zaqueu. Jesus veio buscar Bartimeu. Jesus veio buscar a mim e a você. O Filho de Deus veio a essa terra nos buscar, nos transformar, nos converter dos nossos maus caminhos. Essa foi a obra dele. E ele obteve êxito com Zaqueu. Ele obteve êxito com você. Ele te salvou. Ele te converteu. Talvez o seu problema, o meu problema não seja com riqueza. Talvez não seja a questão de roubar de alguém, de se dar bem nos outros. Não, eu sou um bom cidadão. Mas o seu problema, muito provavelmente, pode ser outro. Mulheres, pode ser vícios das mais variadas possíveis. Pode ser o trabalho, pode ser a família. Quem é o teu Deus? Quem é o meu Deus? O que é aquilo que é o objetivo da minha vida? Saiba que o Filho do Homem veio te buscar. Se ainda não é Deus, ele hoje está dizendo que veio te buscar. E veio salvar o perdido. Quem são os perdidos? A gente sempre pergunta para as crianças: quem é o perdido? Quem é o pecador? A gente aponta, a gente ensina, né? Aponte primeiro para você, porque eu sou pecador perdido. Ele vai falar que todos nós andávamos desgarrados com Deus. Não há justo nenhum sequer. Ele veio buscar e salvar justamente ele. O médico não era o são, mas sim o doente. E foi para os doentes, para os perdidos que ele veio a este mundo. E, meus irmãos, a mensagem é essa. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
reflexão. No versículo 9, Jesus diz. No versículo 9, no final, diz: Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Como assim, este também é filho de Abraão? É óbvio que Zaqueu era judeu. Ele não era filho de Abraão. Jesus está falando de coisas espirituais. Existiam judeus que não eram filhos de Abraão. Será se hoje tem aqui, né? Pessoas na igreja que não são filhos de Deus, mas estão na igreja, fazem parte, congregam, participam, mas não são filhos de Deus. É o momento também de você examinar e perceber na sua vida. Essas reflexões são muito importantes. Lembre-se que a coisa mais importante são os assuntos espirituais, assuntos de Deus. As coisas materiais vão ficar. Onde você vai acordar no futuro, na eternidade? Céu e inferno. Deus possa aplicar essa palavra nos nossos corações. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Realmente, tu vieste buscar e salvar o mundo. Muito obrigado porque o Senhor me resgatou, Senhor. Assim como fez com Martim, assim como fez com Zaqueu. O Senhor também, Senhor, teve compaixão da minha alma, me salvou, me buscou. E buscou também a cada um dos meus irmãos aqui casados. Tem misericórdia, Senhor, de uma alma que ainda se encontra aqui presente, que realmente ainda não foi alcançada por essa salvação tão maravilhosa. Essa pessoa, Senhor, possa ter um encontro verdadeiro contigo, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Nos abençoe, nos dê uma boa semana, Senhor, debaixo de tua misericórdia, tua graça, e esteja conosco realmente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem,